Após 22 de outubro de 1844, Guilherme Miller e outros dos seus seguidores adventistas, aqueles que aguardavam a volta do Senhor Jesus, foram buscar na Bíblia o que havia acontecido. Foram buscar na Bíblia esclarecimento para o equívoco que havia tido. O que é que eles erraram? Aonde eles haviam errado? Foram buscar na Bíblia, buscar nas Escrituras. Lembra-se, as Escrituras se explicam. Então elas deveriam explicar o que tinha acontecido, qual teria sido o engano. A palavra-chave para essa busca era santuário ou tabernáculo. Afinal de contas, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ao buscar na Bíblia, eles entenderam e viram que a Bíblia apontava dois santuários. O primeiro santuário, lá no livro de Êxodo, capítulo 25, versos 8, 9 e 40, capítulo 25 em geral, apontava para o santuário ou tabernáculo edificado por Moisés. O Senhor Deus disse a Moisés: me farão um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. Mas ele disse mais, ele deu instruções: faça conforme o modelo que eu vou te mostrar. Portanto, havia um modelo. Havia um modelo que seria mostrado a Moisés e que foi mostrado a Moisés para que ele copiasse do modelo. Mas havia também na Bíblia outro santuário, agora no Novo Testamento, no livro de Hebreus, capítulo 8, versos 1 a 6. Um santuário celestial, também chamado como o verdadeiro tabernáculo. Como era esse santuário e o que acontecia nesse santuário? Bem, se você olhar lá Hebreus, dos versos 8 a 6, você vai encontrar o seguinte: Cristo é o nosso sacerdote e que ministra junto ao trono de Deus. Lembra-se o verso para meditar da nossa lição, o verso, a manchete do livro de Hebreus. Ele é ministro do verdadeiro tabernáculo, portanto, existe um verdadeiro tabernáculo e, conforme o livro de Hebreus, ele foi fundado por Deus. Jesus é um sacerdote especial, único, não como os sacerdotes que oficiavam no tabernáculo ou no templo terrestre, que eram muitos e eram sucedidos por causa da morte e que tinham que oferecer sacrifícios por si próprios. Esse santuário terrestre, o santuário terrestre, era uma figura ou sombra das coisas celestiais. Portanto, havia também um santuário no céu, um santuário celestial. Novamente, no livro de Hebreus, fala que Moisés foi orientado para construir um tabernáculo segundo o modelo que lhe seria mostrado. E ainda em Hebreus nós vemos que Cristo é o mediador da aliança superior. Por que ele é mediador de uma aliança superior? Qual é essa aliança superior? Essa aliança superior está fundamentada no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Um sacrifício único, um sacrifício especial, um sacrifício de um Deus que se despiu da divindade e veio aqui ser homem para morrer morte de cruz. Um sacrifício para nos salvar. Veja, por favor, o texto que a nossa lição coloca. O verdadeiro tabernáculo no céu é o santuário da nova aliança, a aliança superior. Visto que a profecia de Daniel 8,14 se cumpre nessa era, o santuário ao qual ela se refere é o da nova aliança. Veja, após 2.300 tardes e manhãs, e chegou-se a data de 1844, não havia mais tabernáculo terrestre, não havia mais templo terrestre, havia muitos séculos. Portanto, esta purificação certamente se referia ao santuário celestial. Como é essa purificação do santuário celestial? Veja um texto de Ellen White no Grande Conflito. Ao terminarem os 2.300 dias em 1844, já por muitos séculos não havia santuário na terra. Por isso a profecia, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, aponta inquestionavelmente para o santuário do céu. Bem, irmão, mas o santuário da terra foi feito por quê? Lembra-se o texto na Bíblia que diz que tudo que foi escrito para nosso ensino. Portanto, o que foi escrito lá, falando sobre o santuário do Velho Testamento, o santuário da Antiga Aliança,
tem que ensinar a nós e tinha que ensinar também ao povo hebreu verdades bíblicas, verdades das Escrituras, verdades do plano de Deus. Qual era a função didática, então, daquele tabernáculo? Para que ele servia? Para que serviam todos aqueles rituais, todos aqueles sacrifícios? Veja ainda um texto também da nossa lição. O santuário no deserto era uma maquete ou um modelo do santuário celestial. Os serviços do santuário terrestre prenunciavam o plano divino da salvação. Cada sacrifício oferecido representava a oferta de Jesus na cruz do Calvário. Eram sacrifícios diários, eram centenas de sacrifícios. Mas para que eles serviam? O que eles ensinavam para o povo? É que aquele derramamento de sangue apontava para o derramamento de sangue do Messias, que viria para morrer uma única vez para perdão de todos, para a justificação de todos aqueles que depositassem nele a sua confiança. Era para mostrar a salvação provida, providenciada, disponibilizada pelo sangue do Senhor Jesus. Por meio da morte de Cristo, estamos livres da condenação do pecado. A culpa deixa de existir quando aceitamos o sacrifício de Jesus e, a nosso favor, confessamos os nossos pecados. Jesus não é apenas o Cordeiro que morreu por nós, é também o sacerdote que vive para nós. Portanto, irmãos, Jesus, cremos, e a Bíblia mostra isso, é o sacrifício, mas ele é também o mediador. Ele é também o sacerdote, que ministra a nosso favor. Hebreus 7:25 diz o seguinte: Jesus pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Sabe, irmãos, como é que essa salvação que o Senhor Jesus provê é total? Você pode achar que é um pecador, que não tem mais perdão, que não tem mais jeito. Você pode achar que a sua vida está totalmente atrapalhada, longe do plano de Deus, que não é possível mais te perdoar. Mas a Bíblia diz aqui no texto que vimos em Hebreus, o Senhor Jesus pode salvar totalmente todos aqueles que se achegam a Ele. Portanto, não há ninguém, irmãos, que esteja longe do perdão do Senhor Jesus, longe do sacrifício do Senhor Jesus, longe da salvação do Senhor Jesus. O Senhor Jesus remove a culpa do poder do pecado e nos salva do poder do pecado. O ministério de Jesus no santuário celestial é feito por cada um de nós. Como resultado da sua intercessão, o domínio do pecado na nossa vida é quebrado. Não estamos mais escravizados à natureza pecaminosa. Em Cristo somos livres da condenação e do controle do pecado. Apegados a Cristo, temos a certeza da salvação. Veja, irmãos, veja que frase importante. Em Cristo somos livres da condenação e do controle do pecado. Isso quer dizer, o Senhor Jesus nos livra dos pecados que cometemos no passado. E Ele nos dá poder para resistir ao pecado, resistir às tentações, no tempo presente e no futuro, enquanto vivemos. Essa é a obra intercessória do Senhor Jesus. Essa obra foi executada na cruz do Calvário e continua sendo executado agora na purificação do santuário celestial. O importante dessas coisas é que temos um sumo sacerdote. O importante dessas coisas é que, apegados a Cristo, temos certeza da salvação. Que essa seja uma certeza na vida de cada um de nós, irmãos. Nós somos salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Somos salvos quando nos apegamos ao Senhor Jesus Cristo. Somos salvos quando, pela fé, nos apropriamos do sacrifício de Cristo, o único que pode nos salvar. Jesus é o único Salvador, é o único mediador, o único sacerdote, um sacerdote especial que trabalha para a nossa salvação, para a minha salvação e para a salvação de cada um de nós.